E aí, pessoal, voltando para mais uma aula do nosso aplicativo de ah, tarefas, né? Na última aula, a gente desenvolveu a parte inicial do nosso aplicativo, que basicamente era um sistema de single page application e de troca de tela ou de página baseado no link que a gente clicava e usando esse link a gente fazia aparecer uma div ou uma seção específica onde a gente tinha a tela carregada, né? A section aparecia e desaparecia as outras. Beleza, até aí tudo bem. E também a gente criou a modelagem, né? Modelou a nosso objeto de estudo que são as tarefas, né? Então a pessoa cria uma tarefa, marca como foi feita a tarefa, enfim. A gente criou a modelagem do dado. E ao mesmo tempo a gente fez a tarefa aparecer, né? Pegar a tarefa que está num vetor, tasks, e colocar ele na tela na listagem de tarefas, usando aquele Query Selector que a gente conhece e tudo mais. Hoje a gente vai criar o nosso formulário para criar tarefas e aproveitar e estudar um pouco mais sobre como que a gente consegue manipular a nossa página, o nosso HTML por meio do JavaScript, beleza? Vocês irão ver que tem alguns problemas que vai acontecer e a gente vai poder ajustar esses problemas e aprender como melhorar eles. Uma coisa que é importante, a gente está fazendo esse aplicativo como se fosse um protótipo. A gente não está criando algo extremamente otimizado em questão de desempenho e até mesmo otimizado em questão de legibilidade, né? De ser legível o nosso código. Porque esse é o processo que a gente vai passar para transformar isso em um conjunto de códigos bem elaborados e arquitetar esse código de maneira mais elaborada, ok? Para vocês perceberem que a gente pode sim sair de algo ruim e refatorar para algo bom, né? Não quero dizer que esse algo ruim é algo que, meu Deus, se eu programar assim, sou um péssimo programador. Não, é só uma questão de evolução e de aprendizado, obviamente. E por que a gente fala que é ruim? Porque a manutenção disso ficaria caro. Obviamente que a gente está fazendo de um aplicativo não tão complexo, obviamente, né? Porque é um aplicativo bem simples, mas que a gente precisa sim pensar a longo prazo de quando a gente estiver desenvolvendo um aplicativo mais complexo. Beleza? Antes de mais nada, vocês podem começar essa aula executando o aplicativo serve para criar esse nosso servidor HTTP, beleza? Então é só entrar na pasta do projeto que vocês fizeram o git clone na última aula, executar serve ponto usando o git bash para que ele carregue esse servidor localhost na porta 5000. E aí a gente vai a partir daí começar a desenvolver e testar usando esse endereço no nosso navegador. Então vou aqui para o nosso navegador, eu vou, como eu dei o localhost, e aí eu vou carregar o site. Olha só, na última aula o que a gente tinha era isso, né? Uma lista de tarefas. A gente tinha aqui um L com 3 LIs, que são as tarefas. Isso aqui não foi feito, não foi escrito comprar pão, comprar leite, e sim ele foi gerado baseado nas informações que tinha no vetor, né, que tem no vetor de tarefas. E dentro desse vetor, cada posição do vetor é uma instância da classe task, que a gente criou também no último vídeo. Hoje o que a gente vai fazer é desenvolver a página de adicionar a tarefa. Então aqui é onde a gente vai criar o formulário e usando o JavaScript a gente vai observar esse formulário quando a pessoa clicar no botão de adicionar uma tarefa. A partir desse momento a gente consegue capturar esse evento, né, e fazer a criação da tarefa, adicionar a tarefa, enfim. E depois a gente vai ver que vai existir alguns problemas aí. Beleza? Então vamos lá para o código. Tá aqui já o código carregado. Esse aqui é o arquivo que a gente fez na última aula. Então aqui a gente tem da linha 1 até a linha 9 mais ou menos, não, até a linha 15, a gente tem o nosso sistema de troca de páginas, né? E aqui, a partir da linha 17 até a linha 27, a gente tem a nossa criação do nosso
da nossa lista de tarefas fictícia aqui, já com 3 tarefas incluída, e o mostrar, né? Como se diz? O apresentar essa lista de tarefas lá no nosso HTML, né? Então, vou pegar aqui também, abrir o index.html para a gente poder ir mexendo. Então, ó, inicialmente, quando é carregado o site, o L é vazio. O que encarrega as tarefas dentro dessa lista de tarefas é essas linhas aqui, da linha 27 à linha 25. Então, só para lembrar, o que a gente está fazendo aqui é criando o nosso sistema de troca de páginas. E o que a gente está fazendo aqui é criando o nosso banco de dados de tarefas, já colocando algumas tarefas nele. A gente vai apagar essa aula agora, vai apagar esse pedaço de código. E aqui a gente está realizando a nossa construção da lista de tarefas, né? Apresentando essa lista de tarefas. Beleza? O que a gente vai fazer agora é o formulário. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é a parte visual, né, do nosso aplicativo, né, da nossa parte de adicionar uma tarefa. Então, a gente vai lá no index.html e vai criar aqui no adicionar tarefa um formulário. Tá? Então, é um formulário simples. Abre e fecha. Vamos dar um ID para ele, porque é por meio desse ID que a gente vai conseguir manipular ele lá no nosso JavaScript, né? Então, vou dar um ID de add form. Dentro desse formulário, eu vou colocar label input e um botão, né, de submit. Então, a gente vai fazer aqui um label. E dentro do label, a gente vai colocar o campo, né? Então, a gente quer a descrição da tarefa. Beleza? E fazer um input do tipo texto, né? Com o nome. Esse nome também é importante porque por meio do JavaScript a gente vai conseguir manipular o formulário. Uma vez que a gente consegue manipular o formulário, a gente também consegue manipular os inputs que aquele formulário tem. Tanto que a gente consegue até pegar o valor que a pessoa escreveu. Tá surgindo a ideia de como a gente vai fazer essa edição de tarefa, né? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o nome disso de description, é o nome do campo, e aqui embaixo também a gente vai fazer o label da observação da tarefa. Então, a gente vai fazer um observation, observação, né? Observação da tarefa. E também colocar um input do tipo texto. Professor, mas não seria legal colocar um textiário? Sim, pode pôr. Mas a gente quer deixar o mais simples possível. Então a gente vai pôr um campo texto mesmo. Que às vezes a observação é uma coisa mais... é um pouco maior, então às vezes um textiário até faria sentido. Mas vamos deixar por enquanto assim. E por fim, a gente vai colocar um botão. Na verdade, a gente vai colocar um input que o tipo dele é submit. Mas, professor, por que a gente não coloca um botão? E o value dele, né, é adicionar. Porque quando a gente coloca um button, né, e coloca um valor lá, quando a gente clica nesse botão, ele não dispara a ação de enviar o formulário. Mas quando a gente tem um input do tipo submit, ele dispara essa ação. E é essa ação, esse evento de quando a pessoa faz a submissão do formulário, que a gente vai capturar, prevenir o default, que seria recarregar a página ou ir para outra página, prevenir esse default e executar as ações que a gente quer, que é basicamente pegar as informações que estão nos campos e criar uma nova tarefa e adicionar ele no vetor. Beleza? Então a gente vai fazer exatamente assim. O campo aqui está tudo certo, né? A parte visual, vamos dar uma olhada como funciona a parte visual, como ela ficou. Olha só. Então, a gente tem aqui uma descrição da tarefa, observação da tarefa e um botão de adicionar tarefa. Tá horrível, eu sei. Não é para ser bonito, tá? A gente está estudando como criar esse código, né? A parte por trás dos panos. Tá? Aqui o foco não é aprender HTML, nem aprender
CSS, tá? Eu fiz o mínimo aqui, se vocês quiserem deixar bonito é por conta de vocês, mas o objetivo aqui é a gente conseguir manipular toda essa parte do HTML e assim criar uma aplicação completa, um single page application completo e com uma manutenção de fácil uso, ou de uma manutenção mais fácil, beleza? Então vamos voltar lá para o nosso código. Beleza. Então, vou fechar esse roteiro aqui, que é o roteiro da aula de vocês. Então a gente tem aqui o nosso input do tipo texto, de descrição, de observação, adicionar tarefa, beleza. Agora o que a gente precisa fazer é observar, ou seja, criar uma função no nosso JavaScript que é responsável por ser chamada, ela vai ser chamada quando a pessoa clicar nesse botão aqui de submit para realizar a inserção da nossa tarefa no nosso vetor. Então a gente vai vir aqui na linha 29, possivelmente vocês pode ser outra linha qualquer, né? E criar um método chamado de addTask. Uma função chamada de addTask. Essa função recebe um parâmetro chamado evento. Por quê? Porque toda vez que a gente vincula uma função a um evento HTML, a um evento que acontece quando a pessoa clica no botão, clica no link, ou até mesmo quando a pessoa, por exemplo, aí, envia um formulário, o JavaScript ele chama a função com esse parâmetro, evento, para que traz outras informações, como, por exemplo, qual que é o alvo desse evento, onde a pessoa clicou, onde a pessoa fez a submissão, ou onde o mouse estava quando aconteceu esse evento. E isso é muito bacana porque você consegue fazer aqueles efeitos de drag e drop, né? Quando você, por exemplo, pega um documento do seu computador e arrasta para o Moodle. Aquilo acontece porque existe alguém observando aquele evento acontecer no site. Então é por isso que a gente coloca esse parâmetro evento, porque toda vez que essa função for chamada pelo JavaScript, a gente vai ter esse atributo evento, esse parâmetro evento, beleza? E o que importa nesse nosso parâmetro evento? O que importa é o target dele, né? Que é o nosso formulário. Então a gente vai fazer o seguinte: vai criar uma função aqui chamada form e pegar esse form por meio do evento.target. Sempre vai ser um form? Sim, porque a gente vai vincular esse addTask apenas ao evento que o formulário lança, dispara quando a gente clica naquele botão de enviar a tarefa, beleza? E aí mas antes de fazer tudo isso, a gente vai primeiro fazer isso aqui, ó, prevent default. Por quê? Porque eu quero parar o comportamento padrão de quando a gente envia um formulário, que basicamente ele vai carregar a página do formulário. O que a gente não quer? A gente quer que ele pare essa execução e apenas execute o que a gente vai escrever agora, que é pegar as informações do campo e adicionar no vetor de tarefas. É isso que a gente quer. Então a gente vai fazer o seguinte: fizemos aqui o event.target com esse formulário, né? Ou seja, o formulário é esse event.target, e aí a gente quer pegar o campo, os inputs desse formulário. Lembram que eu coloquei aqui, ó, name? Isso que é bacana, a gente consegue pegar o elemento HTML filho desse formulário por esse name. Então a gente vai colocar em duas variáveis o valor que a pessoa escreveu, tanto no campo description como também no campo observation. Então a gente vai fazer o seguinte: criar aqui outra variável, var description é igual a form.children. Lembram, todo objeto JavaScript que representa uma tag HTML, ele tem esse atributo chamado children, que guarda a referência, guarda um vetor que é uma referência dos elementos filhos dele. Então, esse children é um vetor que guarda a referência de label, input, input. O que a gente quer pegar é o
input que tem esse nome de description. Então a gente só faz assim, ó, ponto description. E a gente quer pegar o valor que está nele. Então, value. Beleza? Vamos para o próximo. Então aqui a gente tem o observation. Eu vou guardar aqui, colocar aqui e beleza. Então aqui essas duas variáveis, elas representam o que a pessoa digitou no campo de descrição e ela representa também o que a pessoa digitou no campo de observação. Beleza? Vamos testar. Antes de fazer qualquer outra coisa, vamos testar se ele aparece na tela, no console, essa informação. Então, eu vou colocar aqui, observação, observation e ok. Mas não vai funcionar, né? A gente precisa vincular a execução dessa função ao momento que a pessoa clica no botão de adicionar tarefa. Então, a gente vem aqui e faz a mesma coisa que a gente fez com o menu item, né? Só que em vez de fazer todo aquele for e tudo mais, a gente só faz assim, ó. Form é igual a document.carry selector. Deixa eu só fazer uma var aqui, add form. Carry selector. E adicionar aqui o ID dele, que é add form. Beleza? E aí a gente faz o seguinte, add form ponto on submit. Por que on submit? Que é quando a pessoa aperta naquele botão. Só deixa eu deletar isso aqui. Aperta naquele botão. Então é aqui, aí a gente... Opa, desculpa, é só um igual. On submit e a gente passa add task. Beleza? Agora a gente fez a vinculação da execução desse evento, né, dessa função, quando esse evento ocorre. Que quando ele ocorre? Quando eu clico nesse botão aqui, ó, nesse input, ele lança um evento de submit do formulário. Teste 1, 2, 3, adicionar tarefa. E olha só o que aconteceu. Está aqui. As duas informações que eu digitei aqui, eu consegui capturar usando o JavaScript. E só no momento que eu clico em adicionar tarefa. Então, se eu mudar aqui para adicionar tarefa 1, 2, 3, olha lá, também tá. ASD 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, toda vez que eu clico, eu consigo pegar as informações atualizadas do meu formulário, né? Dos campos do meu formulário. Bom, então vamos lá. O próximo passo é a gente pegar essa informação e criar uma tarefa, né? Ou seja, dar um new task da minha classe de tarefas, passando essas duas informações. Professor, mas tem uma terceira informação, que é o ID. Como que a gente vai gerar esse código único ou essa informação única aí? Bom, a gente consegue gerar essa informação única pegando o length do nosso vetor de tarefas. Por quê? Porque toda vez que eu adiciono uma nova tarefa, esse length altera. Então, se eu adicionar várias tarefas, a cada vez que eu adiciono uma nova tarefa, esse length muda e nenhuma outra tarefa tem esse ID. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar o vetor tasks, certo? Fazer um push. O que o push faz? Ele adiciona um conjunto ou adiciona um elemento dentro do meu vetor. Beleza? E aí a gente vai adicionar uma nova tarefa. Essa nova tarefa ela vai receber a descrição que a gente acabou de pegar do formulário. Também vai pegar o observation. O ID, na verdade, né? Primeiro o ID. Então, como que a gente vai fazer o ID? Tasks.length. E depois passar o observation aqui, tá? Então a gente conseguiu criar uma nova tarefa e já adicionar essa nova tarefa dentro do vetor de tasks. E toda vez que a gente clicar no botão, a gente vai acabar preenchendo esse vetor de tarefas. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, testar. E para testar, eu vou remover esse vetor de tarefas aqui, preenchido, na verdade eu vou só deixar ele vazio, e toda tarefa vai ser baseado nisso aqui. Então vamos lá para o nosso site, listar tarefas. Ó, não tem nenhuma tarefa inserida, justamente porque o listar tarefas ele pega desse vetor tasks para isso. E aí a gente vai fazer o seguinte,
aqui no console, executar, ver o conteúdo do vetor tasks. Ó, tá vazio, beleza? Já vai vir aqui para adicionar e vai colocar aqui, ó, comprar leite. Observação da tarefa, ASD. Comprar leite e aí colocar aqui na observação da tarefa porque é chato. Então eu vou clicar aqui em adicionar tarefa, né? Não tem nenhuma mensagem que deu certo, enfim, a gente não fez ainda um feedback para o usuário, mas se a gente executar aqui tasks, executar aqui para ver o conteúdo do vetor de tasks, de tarefas, tá aqui, ó, task, descrição, comprar leite, a ID igual a 0, observação porque é chato. Vou colocar aqui comprar pão também. E clicar aqui em adicionar tarefa. Se eu executar novamente aqui o tasks, a gente vai ver que ele tem 2 elementos. A tarefa de comprar leite e a tarefa de comprar pão. Por que é chato? Porque é chato a gente manteve a mesma coisa, só que olha o ID alterou. Vamos lá. Então a gente está adicionando tarefa, só a gente não está listando. Sabe por quê? Vamos clicar aqui em listar tarefa. Olha só. O listar tarefa não altera. Ou seja, a gente não carrega essas tarefas. A gente pode adicionar quantas tarefas quiser. Né? Se a gente pegar agora o tasks, ele tem 9 tarefas. Obviamente que são, sei lá, um monte de tarefa igual. Mas ele tem 9 tarefas. A gente vem aqui em listar, nada acontece. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que toda vez que eu adiciono uma nova tarefa, o nosso listar tarefas, ele seja recarregado, vamos dizer assim. Ou seja, eu preciso fazer com que aquele nosso laço de pegar as tarefas seja reexecutado. Então a gente vai voltar lá para o código e vocês vão ver como é o bacana disso aqui. Lembra desse for? Ele é o responsável por pegar o que tem na tarefa e colocar dentro do task elements, né? do L que a gente viu. Então o que a gente precisa de fato fazer aqui é fazer com que seja uma função, para que a gente possa chamar qualquer vez, qualquer hora que a gente precisa. Então eu vou fazer uma função chamada de draw, pode ser, né? Draw list, e essa função não recebe nenhum parâmetro, ele simplesmente pega esse task, né? E adiciona lá. Então, inicialmente, tá vazio, né? Mas a gente vai desenhar mesmo assim, chamar o método para tentar desenhar. E aqui embaixo do nosso add task, a gente chama esse método drawList. Bacana, né? Então a gente tem o método drawList sendo chamado, tem o drawList aqui embaixo e aqui ele está sendo chamado, né? Aqui ele está sendo declarado, aqui está sendo chamado e aqui está sendo chamado. Então toda vez, olha só que bacana. Então toda vez que eu crio uma nova tarefa, eu chamo o método de drawList, que basicamente ele pega os elementos do vetor task e desenha, né, escreve dentro desse UL, que é esse task element, né? Mas tem um problema aqui. Eu tenho que apagar toda vez isso, porque senão eu vou acabar repetindo, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Beleza? Vamos testar, né? Vamos testar. Vamos lá, ó. Se a gente dá um F5, isso é porque a gente não está usando o local storage por enquanto, ele vem um vetor vazio. Então, se a gente vir aqui em listar tarefa, vazio. Vamos clicar em adicionar tarefa e colocar aqui, ó, comprar leite, porque é chato. Tirar esse carinha aqui. Adicionar tarefa. Beleza? Né? Não deu nenhuma mensagem. Se a gente mandar executar aqui, ó, tá aqui a tarefa que a gente criou e clicar em listar tarefa, tá aqui. Será que se eu adicionar outra tarefa vai acontecer isso também? Então vamos lá. Comprar pão, adicionar tarefa. Vamos dar uma olhada em listar tarefa. Tá aqui. Beleza, vamos lá. Comprar pão 2, adicionar tarefa. Tá aqui. Então a gente acabou de criar o básico do nosso aplicativo de criação de tarefas. Quando a gente fez
Draw List, a gente resolveu um problema de que a gente não precisa ficar atualizando a página para que apareça aquela nova tarefa. E por enquanto, o nosso aplicativo, ele não guarda essa informação no local storage. Ele guarda num vetor que toda vez que eu aperto F5, ele é apagado. Agora, se eu quiser que ele guarde no local storage, eu posso adicionar lá um local storage muito louco, que aí garante que a gente... aí faz com que a gente persista esse dado, mesmo que eu feche a janela e abra a janela novamente, as informações estarão lá até que eu apague, né, aquilo do meu local storage. Mas por enquanto a gente não vai fazer o local storage, tá? A gente conseguiu fazer o objetivo, que era criar o nosso formulário para criar essa nova tarefa. E ao mesmo tempo a gente já começou a melhorar o nosso código, fazendo com que a gente apague toda vez que adiciona uma nova tarefa, a gente redesenhe a nossa tela. Por que isso é interessante? Porque dá uma impressão de que a gente não está recarregando a nossa página. Na verdade, a gente não está recarregando a nossa página. Uma outra forma que a gente poderia fazer era colocar no local storage, apertar F5 e puff, magicamente o objeto está lá, né? Magicamente toda aquela lista de tarefas ele aparece, mas é porque a gente recarregou a página e ele estava lendo desse vetor que está no local storage. Mas isso por enquanto não está acontecendo. Então a gente, por meio do Draw List, a gente consegue fazer essa simulação de redesenhar só um pedaço da tela que nos importa, que é a lista de tarefas. Ela é dinâmica, o restante não, porque eu vou atualizar o restante, né? Então a gente só desenha essa lista de tarefas. Beleza? Por enquanto é só isso. Eu vou deixar uma tarefa lá no Moodle para que vocês possam enviar o link do site que vocês criaram no Surge. Então, depois dessa aula, vocês já usaram o comando Surge na última aula, né? Depois dessa aula, vou mostrar aqui para vocês. Vocês só reusem o comando Surge para poder atualizar o site de vocês. E aí é só vocês virem aqui executar, ó, como eu executei o Surge, ele vai criar um novo domínio, né? Não vai ser o mesmo domínio que vocês fizeram anteriormente. E aí ele vai publicar, fazer o upload dos seus arquivos para o domínio. E vocês colocam esse domínio lá no nosso Moodle, beleza? Vou até colocar aqui e mostrar para vocês que a nova versão do código está aqui, ó, adicionar tarefa, beleza? E aí ele adiciona a tarefa e está aqui, listar tarefa está funcionando normal. Se eu adicionar outra, está aqui, e ele vai criar normalmente. Só que se eu apertar F5, obviamente ele vai apagar, porque a gente não está usando local storage do nosso site. Beleza? Então, curta, comente, compartilhe. E qualquer dúvida, estou no WhatsApp, estou também no fórum. Até a próxima, pessoal. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you